Vamos lá, pessoal. Essa aula de hoje, o assunto é recursão. A ideia dessa aula aqui, só para não gerar é, expectativa, é mais uma visão geral sobre recursão do que efetivamente uma aula com várias coisas de recursão. Só para você assistir, assim, pronto, já ouvi falar de recursão. Se não você assiste a aula, começa aqui, fica com a expectativa que vai entender tudo de recursão, e não é bem por aí. E o seguinte, vocês vão ver ao longo da aula aqui que recursão é uma coisa bem mais fácil de entender do que de aplicar. Por quê? O problema, ele precisa ter uma natureza recursiva para que a gente aplique recursão. Vê assim, eu não estou entendendo nada, porque você nem falou o que é recursão. Calma, nós vamos ver aqui ao longo dos slides. Mas a ideia é o seguinte, você não acorda e vira e fala assim, nossa, hoje eu acordei com vontade de usar recursão. Não é assim, não é assim que acontece, entendeu? Então você precisa trabalhar com um problema que tem uma natureza recursiva para que você aí sim aplique a ideia de recursão, tá? O assunto de recursão. E, e vocês vão ver que é muito mais fácil do ponto de vista do programador do que efetivamente do computador de executar coisas recursivas. Aí tem uns teoremas, algumas coisas que eu vou comentar e vamos lá, vamos começar então. Então é o seguinte, recursividade, né? O que é? Um objeto é recursivo quando ele é definido parcialmente em termos de si mesmo. Então significa que para eu poder explicar sobre alguma coisa, eu uso essa coisa na explicação, entendeu? Então tem até umas piadinhas que falam assim, para entender a recursão, antes é necessário entender a recursão. Entendeu? Então, assim, eu acabei de falar que para entender recursão, eu tenho que saber de recursão. Então, é um negócio que, a princípio, ele não faz sentido, mas à medida que a gente for estudando aqui, a gente vai ver que faz. Né? A ideia é que é o seguinte, em algum momento ele vai parar. Tá? Assim, você vai definindo em termos dele mesmo, mas em algum momento você vai chegar no caso base. Pronto, e aí parou, acabou, encerrou, aí e você consegue finalizar o problema que você começou de maneira recursiva. Então vamos ver um exemplo que é bem mais fácil de entender com exemplo do que efetivamente com a definição. Então vamos lá. Suponha que alguém no ISEX, então Instituto de Ciências Exatas, lhe pergunte como eu chego à rua Monteiro Lobato. Essa rua Monteiro Lobato, se não me engano, ela é no bairro Ouro Preto. Ah, mas enfim, não faça de conta que ela é no bairro Ouro Preto. Eu tenho quase certeza que é. Então o que acontece? Eu posso chegar, vamos supor que eu sei onde é a rua Monteiro Lobato. Eu posso chegar e explicar para a pessoa, olha, você sai da portaria do ISEX, vai até a saída da Abraão Caram, aí depois você sai na saída da Abraão Caram à esquerda, segue, pega, é, sei lá, pega a Lagoa, depois pega a Flame, não sei. Eu nem sei exatamente qual é essa rua Monteiro Lobato, mas é o seguinte, eu estou indicando passo a passo o caminho para a pessoa chegar na rua Monteiro Lobato, supondo que eu saiba o caminho totalmente, né? Agora é o seguinte, vamos supor que eu não saiba exatamente como chegar na rua Monteiro Lobato, mas eu sei que ela é no bairro Ouro Preto. E eu sei como que chega no bairro Ouro Preto. Então eu posso falar com a pessoa o seguinte, olha, você sai aqui da na portaria do ISEX, depois você segue, sai na Abraão Caram, por exemplo, tá? E na Abraão Caram você pega a esquerda, segue até chegar no céu. Depois, quando você chegar no céu, você continua seguindo. Aí quando você chegar lá no McDonald's, por exemplo, você vai estar na entrada do bairro Ouro Preto. Aí quando você chegar lá, você pergunta novamente. Então olha só, para a gente poder entender aqui aonde que entrou a recursividade nesse exemplo aqui. O problema dele é chegar na rua Monteiro Lobato. Tá? Esse é o problema. Só que é o seguinte, eu não sei a solução completa, mas eu sei parte da solução. Então eu dou parte da solução
e falo com ele, olha, na hora que você chegar em tal ponto, você pergunta de novo. Então eu vou ter ajudado ele a resolver parte do problema, mas o problema dele ainda continua o mesmo. Mas ele pode aplicar essa mesma ideia até ele efetivamente chegar na Rua Monteiro Lobato. Então vamos supor que ele conseguiu chegar lá no McDonald's. Aí ele chega lá e pergunta e encontra uma outra pessoa que também não sabe exatamente como é, aonde é a Rua Monteiro Lobato, mas ela sabe que é depois da Fleming, por exemplo. Então, ela vai indicar os passos para a pessoa até ela chegar na Fleming, e na hora que chega na Fleming, que vai estar mais perto da solução, ela pergunta novamente, e aí, onde que é a Rua Monteiro Lobato? Como que eu chego lá? Então, entenderam a ideia? É assim, eu vou a cada passo resolvendo uma parte do meu problema, mas o meu problema em si ele continua o mesmo. Só que o meu espaço de busca, em tese, ele é menor, tá? Existe casos que ele vai aumentando, aí você tem que parar em algum momento, voltar, mas para que fique fácil de a gente entender, a ideia é que eu resolvo parte e pergunto sobre aquele mesmo problema que eu tenho, mas num espaço de busca menor, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Então, olha só, eu poderia responder com um conjunto completo de direções e referências, mas e se as direções são muito complexas ou se você não está muito certo de como chegar lá? Você pode virar e falar assim, ó, vai até na saída da Catalão, olha, inclusive essa é outra solução, né? Nem é da Abraão Caram, mas aqui, vai até na saída da Catalão e pergunta, como que eu chego na rua Monteiro Lobato? Entendeu a ideia aqui? Eu falei da Abraão Caram, mas a da Catalão é a mesma ideia. Você resolveu parte do problema e lá você pergunta novamente, como que eu faço para chegar na rua Monteiro Lobato? Então aqui, ó, o clássico segue toda a vida e pergunta de novo lá na frente. Isso é um exemplo de recursão. Por quê? Qual que é a sua pergunta? Como eu chego à rua Monteiro Lobato? Se você partir do pressuposto que inicialmente você não faz nenhuma ideia de como que chega na rua Monteiro Lobato, você não tem ideia de onde é, o seu espaço de busca ele é total. E você pode estar em qualquer lugar de Belo Horizonte, sei lá. Agora, a partir do momento que a pessoa ela falou para você ir até a Catalão, então significa que já é naquela direção. Não precisa de você pesquisar no sentido contrário, porque não é. A pessoa falou para você ir na Catalão. Se depois ela te dá o caminho até na Flame, não precisa de você pesquisar para trás, porque é da Flame para frente, entenderam? Esse é um exemplo aí do nosso dia a dia de recursão. Conjunto dos números naturais é um exemplo recursivo. Tá? A gente deve ter slide aqui para frente, acho que tem slide disso falando, mas exemplo, Fibonacci, fatorial, tudo isso são exemplos de coisas recursivas, porque um valor ele é definido em função de outro anterior, tá? Ou da combinação de outros anteriores. Vamos lá. Então, olha só. Seu colega queria direções para um destino. O destino é chegar na rua Monteiro Lobato. Para resolver o problema, você deu um conjunto de instruções indicando como seu colega poderia alcançar seu objetivo. Após chegar ao destino indicado por você, qual que é o destino? No meu exemplo, era Abraão Caram, aí o cara chega lá no McDonald's, sei lá. No exemplo do slide aqui, ele saiu na Catalão. E lá, ele pergunta novamente, então ele continua com o mesmo problema, só que agora uma versão diferente, porque é uma versão com espaço de busca menor. Tá? Então aqui, ó, novo problema, idêntico em forma original, envolve uma nova localização de partida mais próxima ao destino final. Vamos lá. Exemplo recursivo aqui, ó, o conjunto dos números naturais. Base 1 é um número natural. Qual que é o passo recursivo? O passo recursivo é aquilo que você faz, tá, para aplicar efetivamente a recursividade até você chegar no caso base. Quando você chega no caso base, você para. A gente vai ver isso aqui, ó. Então, passo recursivo. O sucessor de um número natural é um número natural. Então, o 2 é sucessor do 1. Se 1 é natural, o 2 é natural. O 3 é sucessor do 2, que é sucessor do 1. Se 1 é natural, 2 é natural, 3 é natural. E por aí vai, tá? Então ele chega até o caso base, que é 1, que por definição é um número natural. Outro exemplo.
Fatorial. 0 fatorial é 1. Agora, qual que é o passo recursivo? Para um n maior do que 0, então 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, então n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Então vamos supor que eu tenha 5 fatorial, tá? Que é 5 é maior que 0. Então, beleza. 5 fatorial é o quê? 5 vezes 4 fatorial. E 4 fatorial? É 4 vezes 3 fatorial. E 3 fatorial? 3 vezes 2 fatorial. E 2 fatorial? 2 vezes 1 fatorial. E 1 fatorial? É 1 vezes 0 fatorial. E 0 fatorial é 1. Então você tem 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Entendeu? Então, em algum momento, você chega no caso base e para. Exemplo de objetos recursivos. Isso aqui é mais a praia da Virgínia. Ela que fez os slides e esse negócio de computação gráfica, de figurinha e tudo, eu tenho mais dificuldade com isso daí. Mas vamos lá. Mas algumas coisas aqui são meio fáceis de ver. Por exemplo, para poder fazer essa derivação binária aqui, ó, cada pontinho sai 3 caminhos. Aí na hora que você chega aqui, ó, 3, ó. Aí você chegou aqui, 3, ó. Você chegou aqui, 3, ó. E por aí vai, tá vendo? Então, isso aqui é um exemplo de recursividade. Olha esse aqui dessa folhinha. Cada folha dessa árvore grande também é uma árvorezinha dessa, tá vendo? Então, dá um zoom aqui, ó. Aqui, ó. Então, essa folhinha aqui é uma árvore grande dessa, porém pequenininha. Essa que está aqui de lado é um exemplo menor dessa árvorezinha que está por aqui. Esse negócio de fractal aqui, para poder fazer essas voltinhas, esses triângulos, eu já acho mais difícil de ver, mas tem aqui, ó, tá? Triângulo, mas eu realmente tenho dificuldade de ficar vendo essas figuras. Essa aqui eu acho fácil, essa aqui eu acho fácil, essa eu já acho mais difícil, essa daqui eu também acho difícil. Vamos lá, cada uma no seu quadrado, né? Ela acha fácil ver essas coisas, eu não acho muito não. Mas vamos lá. Aqui, ó, esses aqui eu já acho bem mais fáceis de ver. Então aqui a gente tem um exemplo de um cara que tirou uma foto segurando a foto dele, tá vendo? Então aqui, ó, cada foto dele tem ele com a foto dentro. Ó que legal. Esse pó royal aqui, ó, isso aqui nem sei se está presente na casa de muita gente hoje em dia, isso aqui ainda existe. Mas quando eu era criança, isso aqui era direto, tá? Que eu via lá em casa, minha mãe usava. E na latinha do pó royal tem uma latinha de pó royal. Então, essa latinha que está aqui dentro é um desenho dessa própria latinha aqui, ó. Aqui um cara sonhando, que está sonhando, que está sonhando, que está sonhando e por aí vai. E para quem já assistiu o filme Inception, né, em português acho que é A Origem, tenho quase certeza que é A Origem. Quem não assistiu deve assistir, que esse filme é fantástico. Quem já assistiu sabe que é um exemplo de recursividade, pelo que a gente está seguindo aqui, né? Mais relacionado com esse pensamento ou sonho recursivo aqui, né? Então o cara sonha, que está sonhando e por aí vai. Bem legal esse filme aqui, ó. Vamos lá, definição. Agora do ponto de vista de programação, porque os exemplos para trás aqui são coisas do dia a dia, né, igual endereço, pó royal, pensamento, filme e tudo. Mas e do ponto de vista de programação? Em programação, uma função é dita recursiva quando chama a si própria direto ou indiretamente. Então, ou ela vai chamar ela própria com o nome dela, então vamos supor, a função chama função A, e dentro dela ela chama a função A novamente. Tá? Isso é direto. Ou indiretamente, então, por exemplo, a função A chama a função B e a função B chama a função A. Tá? Então, nesse caso, indiretamente. Qual que é o propósito? Do ponto de vista de computação, igual eu falei logo no início, o principal objetivo é expressar a funcionalidade da sua função de uma maneira mais clara e concisa. O que acontece? O desempenho, em geral, de uma função recursiva, ela é pior do que de uma função iterativa. Iterativa é que não é recursiva, tá? Então, a gente faz recursivo quando é fácil para a gente
definir ou expressar o nosso problema ou a solução do problema de forma recursiva. Agora, se não é fácil, se aquilo não está claro para a gente de forma recursiva, provavelmente nós vamos fazer de maneira iterativa, tá? Então, por exemplo, só do que passou aqui, ó, aquele negocinho da árvore lá, é bem fácil de ver como fazer aquilo dali de forma recursiva, né? Você tem um ponto ali, aí o que você faz? Separa em 320 graus, né? Porque você vai puxar uma linha, aí 320 não, 120 graus. Aí passa 120 graus, outra linha, 120 graus, outra linha, e aí os outros 120 graus você volta na inicial. E aí vamos supor que você definiu um comprimento. Depois naquele comprimento você chegou num ponto, aí você vai fazer a mesma coisa, só que você já tem uma linha. Então você vai 120 graus, outra linha, 120 graus, outra linha, 120 graus, você voltou na linha inicial. Então é bem fácil de ver como que você expressaria uma função recursiva para fazer aquela figurinha lá, que é essa aqui, ó. Para poder fazer isso aqui também bem tranquilo, né? Porque se a função ela é fatorial, você pode simplesmente chamar ela novamente com o valor dela menos 1 até chegar no caso base. Então a gente tem alguns slides para ver aqui. Agora, vamos lá. Linguagens que permitem uma função chamar a si própria são ditas recursivas, tá? E linguagens que não permitem são ditas iterativas ou não recursivas. O que acontece? Isso é só uma curiosidade. Algumas linguagens elas são recursivas, tipo C. Tá? Eu posso chamar a própria função, mas não é todo lugar que ela pode ser aplicada. Então, se eu estiver trabalhando com um microcontrolador, por exemplo, que tem memória muito limitada, é provável que o compilador não deixe você fazer funções recursivas, porque envolve um gasto a chamada de uma função. Para quem já assistiu minhas aulas anteriores, sabe que todas as vezes que eu chamo uma função, é gasto um espaço associado com as variáveis daquela função, que são as variáveis locais, né, que são os parâmetros e as variáveis declaradas dentro da própria função. Então, se eu chamo aquela função novamente, os parâmetros dela gastam novamente espaço na memória e as variáveis dela, que foram declaradas no corpo da função, também gastam espaço novamente. Então, se eu tenho, por exemplo, uma função que tem dois parâmetros, tá, inteiros, e tem uma variável inteira no corpo dela, o que vai acontecer? Eu vou ter ali um gasto por chamada de 12 bytes. Então, se eu chamo uma função que chama, o que acontece? Cada vez que essa função é chamada, ele vai empilhar, né? Vai gastar mais 12 bytes. Então, tem um teorema que fala que funções recursivas na cauda, que a gente vai ver, provavelmente tem exemplo aqui para frente, se não tiver eu escrevo um, que elas são facilmente transformáveis em funções iterativas. Mas não são todas as funções que são trivialmente transformadas em funções iterativas. Algumas você tem que implementar pilha para que você consiga transformar. Então, o que eu quero dizer com isso daí? A chamada da função recursiva, ela é custosa. Então, o que eu falei lá no início da aula? Que ela é melhor para o programador do que para o computador propriamente dito. Porque cada vez que o computador chama aquela função novamente, ele tem um gasto para chamar. Então, se eu puder implementar de forma iterativa, em geral é melhor, tá? Eu estou sempre falando em geral porque existem exceções. Mas se eu ficar trabalhando com exceções, aí acabou, né? Aí não tem exceções para tudo na vida e aí não tem jeito de ter aula, né? Porque tem exceção da exceção da exceção, não é assim. Mas de caso geral, funções recursivas elas têm um desempenho pior do que funções iterativas. Então, se você puder implementar de forma iterativa, provável que o desempenho vai ser melhor, tá? Se a sua função ela for recursiva na cauda, ou seja, a última coisa que ela chama é a própria função, então é fácil transformar para iterativa, tá bom?
E se não for assim, aí tem uns processos aí para a gente poder transformar, tá? Mas vamos lá. Então, só para poder finalizar essa última bolinha aqui, mesmo que a sua linguagem ela seja recursiva, nem todo compilador, em todas as circunstâncias, vai deixar que você utilize recursão, tá bom? Por conta desse gasto que eu acabei de explicar para vocês. Então vamos lá, exemplo de um algoritmo iterativo aqui. Ó. Esse é o exemplo do fatorial. Qual que é o gasto dessa função aqui? Do ponto de vista de variável. Eu tenho um parâmetro e eu tenho duas variáveis que foram declaradas aqui no corpo da minha função, que é a fat e o i. Então, se cada um gasta 4 bytes, aqui eu tenho 12 bytes. Então, qual que é o gasto dessa função? 12 bytes. Não importa o tamanho do n. O n pode ser 5, 10, 15. Eu não estou nem falando de limite aqui com relação ao que cabe na variável, não. Tá? Só para poder falar que, independente do valor do n, o gasto da função é sempre o mesmo. Agora, se essa função fosse recursiva, aí não seria. Mas vamos lá, vamos ver aqui a implementação de um fatorial de forma iterativa. Então eu tenho aqui, ó, fat é 1, aí faz aqui, i é igual a 2, enquanto o i for menor ou igual a n, eu incremento o i e faço fat é igual a fat vezes 1. No final das contas, eu vou retornar o fatorial. Então eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui. Na verdade, eu tenho ele de trás para frente, né? Porque vai ser 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 e por aí vai. Mas enfim, né? A ordem dos fatores não altera o produto. No final das contas, eu vou ter o resultado do fatorial. Agora, só para a gente voltar aqui, ó, cadê? A implementação em si não tem nada a ver com a definição recursiva de fatorial. Então, a pessoa ela tem que bater o olho nessa definição, transformar e implementar na forma interativa. Então, não é direto a implementação. O desempenho é bacana? Sim, mas a implementação não é direta. E a gente vai ver que de forma recursiva é exatamente a definição. Então, o cara não tem nem que pensar. É basicamente ele trocar de linguagem. Vamos lá. Definição aqui, ó, de fatorial. Ela está um pouquinho diferente da outra, porque a outra fala o passo base é n igual a zero, né? 0 fatorial é igual a 1, quer ver? Tenho quase certeza. Isso aqui, ó, 0 fatorial igual a 1. Mas não tem problema não. 1 fatorial igual a 1 dá na mesma. Vamos lá. Então aqui, ó, n fatorial. Se for 1, não, se o n for 1, então é 1. Pronto. Esse é o caso base. Agora, e se o n for maior que 1? Então eu faço n vezes n menos 1 fatorial. Caso base e o passo recursivo. Então aqui, ó, fatorial de n definido a partir dos fatoriais dos naturais menores que ele. Tá aí a recursividade. Tá? Para eu poder saber o fatorial de um número, eu preciso saber o fatorial do antecessor dele. Tá bom? E aqui, ó, significa que para o cálculo do fatorial de um determinado número há necessidade que se recorra aos fatoriais dos números anteriores. Foi o que eu acabei de falar. Então, condição que define a parada da recursão, chamada de base da recursão ou caso base. Quando você chega nele, você não faz recursividade novamente, você para. Então, ali é que é o ponto que você não chama a função novamente. Como você não chama a função novamente, ele vai voltando das chamadas das funções, né? Porque a gente já viu que se a função A chama a B chama a C chama D, quando ele volta da D, ele volta na C, quando ele volta da C, ele volta na B, e quando ele volta da B, ele volta na A. Então, se eu vou chamando a função recursivamente e chego no caso base, ele vai voltando até a chamada original, tá bom? Então, aqui, ó, todo programa recursivo deve possuir uma condição de parada, ou seja, tem que ter um caso base, porque senão ele não para nunca, né? E a condição que define a recursão é chamada de passo recursivo. Beleza. Então, aqui, ó, olha como é direto
a implementação? Int fatorial, então eu passo aqui o meu n. Se o n é 1, que está aqui, ó, se n igual a 1, então eu retorno 1. Olha que lindo. Agora, e se não? Então eu faço que n vezes fatorial de n menos 1. Olha aqui, ó, eu chamando a própria função. Deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Isso daqui é ele chamando a função novamente. Então, se a primeira vez eu passei o n igual a 5, a segunda vez, que é quando ele chegar aqui, ó, o n vai ser 4. E aí, o n vai ser 3, o n vai ser 2, o n vai ser 1. Aí, na hora que chegar no 1, o que vai acontecer? Ele vai retornar 1. Tá? Aí, na hora que ele retorna, isso aqui sai. Então, volta 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Tranquilo? Então, assim, muito direto. Por isso que eu falei com vocês que a recursividade ela está mais relacionada com a definição do problema do que efetivamente você virar e falar assim, ah, eu vou fazer isso de forma recursiva. Acordei com o problema e falei assim, ah, não, sonhei que eu devia resolver isso com recursão e vou fazer com recursão. Não é assim que funciona. A natureza do problema que você quer resolver tem que ser de uma natureza recursiva, senão você não aplica recursão. Vamos lá. Escreva um código recursivo para calcular o máximo divisor comum de dois números inteiros positivos, n e m, da seguinte maneira. Seguinte, para quem não lembra o que é o máximo divisor comum, é o maior número entre dois números, tá? É o maior número que divide dois números, tá? Então vamos supor, eu quero o MDC de, sei lá, 10 e 5. Qual que é o maior número que divide ao mesmo tempo 10 e 5? É 5. Sei lá, qual que é o MDC de 12 e 8, por exemplo? Aí já é 4, entendeu? Porque o maior número que divide 12 e 8 ao mesmo tempo é 4. Então, 8 por 4, 2 e 12 por 4, 3. Tá bom? E aí o seguinte, qual que é a definição de MDC? Primeiro, se o n for maior que n, maior ou igual, então qual que é a ideia dessa primeira regra aqui? É que o n, tá, que é esse primeiro aqui, sempre tem que ser maior que o m, tá bom? Eu coloquei mais e menos aqui, mas só para ficar fácil de visualizar. O n sempre tem que ser maior que o m, ok? Então, maior na esquerda e menor na direita. Então é isso que está escrito aqui, ó. Se o n é maior ou igual a o m, e o resto da divisão, que é isso aqui, ó. E se o resto da divisão de n por m é zero, então significa que o MDC já é o próprio m. Então, 10 e 5 é um exemplo dessa primeira regra, né? Porque n é maior ou igual a m, né? Que 10 e 5, então 10 é maior ou igual a 5. E o resto da divisão de 10 por 5 é zero. Então, o MDC é o próprio m. Pronto, primeira regra. Para que serve essa segunda regra aqui? Essa segunda regra é para poder inverter. No caso do cara fazer MDC de 5 e 10, ele vai transformar em MDC de 10 e 5. Tá? É isso aqui que ele está fazendo, tá vendo? Se n for menor que m, então ele chama invertendo os dois, tá vendo aqui, ó? M e n. Então é para isso que serve essa segunda aqui. Se o cara nunca passasse invertido, não precisava dessa segunda. E essa terceira aqui é onde está a mágica do negócio, propriamente dito. O que acontece? Se não cair nem no primeiro caso, nem no segundo caso, então significa que o segundo número não divide o primeiro número, né? Porque se ele dividisse, caía na primeira bolinha, né? No primeiro caso aqui, ó. Vou colocar a bolinha para ficar fácil de entender, ficar fácil de falar, na verdade. Aí ele cairia no primeiro caso, da primeira bolinha. Não é maior que o m por uma razão óbvia, né? Não tem jeito de eu ter um número que divide o m e o n ao mesmo tempo
sendo maior que o M. Tá? Então, é óbvio, né? Razões lógicas. Não tem jeito de eu pegar, por exemplo, 10 e 5 e falar que o MDC é maior que 5. Não tem jeito, porque nenhum número maior que 5 vai dividir 5. Agora, se não caiu nem no primeiro caso, nem no segundo caso, então significa que o divisor só pode estar entre o resto de n por m. Porque não pode ser nem maior que m, né, pelo motivo que eu acabei de explicar. Não pode ser o próprio m, porque se fosse o próprio m caía na primeira bolinha, então tem que estar no resto da divisão de um para o outro. Então ele chama novamente a função, olha aqui que bacana aqui, ó. Ele chama novamente a função, só que aí agora ele vai passar o m, claro, porque não está acima do m, né? Então o maior número possível é o m. E qual que é o menor? O menor é o resto de n por m. Tem que estar no resto. Tá? Então isso daqui é um exemplo de como que a gente calcula o MDC de dois números. Tá? Uma definição recursiva disso. E como que eu implemento isso? Implemento isso aqui direto. Olha só. Se n maior ou igual a m e n mod m igual a zero, que é o primeiro caso, então eu retorno m. E se não for isso? Se o n for menor que o m, então eu chamo novamente aqui, ó, olha a chamada de novo aqui, ó. Eu chamo novamente invertendo o n com o m. Pronto. E se não for isso? Se não for isso, então é o MDC, que é a chamada de novo, de m com n mod m. Tá? Então, assim, muito direto, muito direto. E aí tá aqui um exemplo de chamada, né? Se eu passar 10 e 5, ele vai calcular isso daí, tá bom? Ah, e tem um jeito de fazer diferente? Tem aqui, ó. Isso aqui é um outro exemplo, tá bom? Ele é a mesma ideia do outro, tá? Só voltando aqui, ó. É a mesma ideia do outro, só que ele garante que o n já é maior do que m, tá vendo? Aquele segundo caso aqui, ó. Esse segundo aqui, que ele usava só para inverter, ele já fez antes aqui, ó. Tá vendo? Então depois que ele entrou aqui, acabou, ó. Aí não tem jeito mais de n ser menor que m. Bom, só por conta disso. Então uma outra implementação com resultado igual, porém aquela segunda bolinha está sendo feita fora aqui, bom? Que é só para poder inverter um com o outro. E o seguinte, aplicações. Vamos lá. A recursividade utiliza é utilizada, não está faltando um aqui, é utilizada extensivamente em vários nichos da computação. Tipo assim, computação gráfica, algoritmos genéticos, tá? Ordenação de elementos, isso aqui é a próxima aula. Isso aqui é muito utilizado. Na verdade, eu estou dando a aula 15 mais por conta da aula 16. Porque, como eu falei, pelo menos nesse início aqui, a gente não vai ficar trombando com muitas coisas recursivas. Vai fazer, nossa, agora eu vou mexer com recursividade. Não, à medida que você for programando na sua vida aí, você vai acabar trombando uma hora ou outra com problemas que têm natureza recursiva. Mas a próxima aula, que é a aula de ordenação, a base está justamente em recursividade. Porque se a gente parar para pensar em ordenação, ela é mais ou menos o seguinte, olha, eu ordeno um pouquinho, melhoro o meu espaço, vamos dizer assim, chamo de novo. Aí eu ordeno um pouquinho e por aí vai. É mais ou menos a ideia de dividir para conquistar. Né? Então, ordenação de elementos usa muito recursividade. E se eu for implementar? Provavelmente você vai implementar de forma iterativa quando você tem números muito grandes, for trabalhar com conjuntos muito grandes, por questão de desempenho, que eu já expliquei alguns slides aí para trás. Mas a natureza da ordenação, ela é recursiva, tá bom? Estruturação e busca de informações, algoritmos de compactação, então assim, tem muita coisa de recursividade. Mas não é aquilo que a gente fica trombando quando a gente está começando. Por isso que eu falei que essa aula aqui
é mais uma visão geral. Eu falei assim, eu estou começando agora, eu vou mexer com computação gráfica? Claro que não. Eu estou começando agora, eu vou mexer com algoritmos genéticos? Claro que não, você tem que saber uma série de estrutura de dados antes de você mexer com algoritmos genéticos. Então, assim, de cara não é isso. Estruturação, beleza, busca de informações, pesquisa binária, por exemplo, é bem tranquilo. Então, assim, você pode acabar trombando nisso daí. Algoritmo de compactação, zero trivialidade, vamos dizer assim, com algoritmos de compactação. Então você, além de já ter que ter uma boa experiência com programação, ainda tem que ter uma fundamentação matemática, em geral, muito boa, tá? Para a gente mexer com algoritmos de compactação. Então não são coisas que a gente fica trombando quando a gente está começando. Agora, ordenação é legal, tá? Por isso que eu coloquei essa setinha aqui, porque a gente fala no início, é interessante, você não vai guardar todos na cabeça, não é esse o objetivo, tá, da próxima aula, mas é interessante você saber que existem diversos algoritmos de ordenação e cada um é melhor para um caso, tá? Não existe uma bala de prata, algo que resolve todos os problemas. Se existisse algum que resolvesse todos os problemas, a gente só estudava um, não precisava de outros, tá? E aí, exercício. Então, a única coisa que eu queria chamar aqui a atenção é esse 3 aqui, tá? Só porque é bem legal. O que acontece? A sequência de Fibonacci é o melhor e pior exemplo de recursividade que a gente tem de cara, tá? Ele é didático, porque Fibonacci ele é definido de forma recursiva, né? Então, o número de Fibonacci n é igual a Fibonacci de n-1 mais n-2. E aí, se não me engano, eu não lembro de cor aqui, Fibonacci de 1 é 1 e Fibonacci de 2 é 1, ou Fibonacci de 1 é 1 e de 0 é 1, não lembro agora. Mas enfim, o caso base é esse daí, e ele é definido de forma recursiva. Só que ele é... Por que eu falei que ele é o melhor e pior exemplo ao mesmo tempo? Porque ele é melhor porque a implementação é bem direta, a definição da sequência de Fibonacci ela é recursiva por natureza, mas o desempenho é terrível. Terrível. Então, quando você implementa isso no computador de forma recursiva, cara, você coloca números pequenininhos e você já vê a sequência de Fibonacci dando errado. É bem legal. Fatorial também, tá? Fatorial tem esse probleminha também, mas Fibonacci é mais legal ainda, porque realmente você vê o computador agachando assim, sabe, para poder fazer a conta que você pediu. É muito bacana, porque você vê que com números pequenininhos o computador já fala, ô filhão, não dou conta de fazer isso não. Entendeu? Por quê? Por causa da quantidade de chamadas, entendeu? É um negócio assim, loucura, sabe? Loucura, o negócio explode de uma quantidade absurda. Olha aqui pra vocês verem. Quer ver? Eu vou fazer, só pra gente poder finalizar a aula aqui, vamos supor que eu chamo Fibonacci de 5. Entendeu? Aí o Fibonacci de 5 já quer o Fibonacci de 4 e o Fibonacci de 3, né? Para ele poder fazer a soma. Só que aí o Fibonacci de 4, ele já quer o Fibonacci de 3 e o de 2. E o de 3, ele quer o de 2 e o de 1. E aí o de 3 quer o de 2 e o de 1. E o de 2, ele quer o de 1 e de 0. Tá vendo? Olha como é que o negócio explode. Gente, esse negócio é legal demais. O fatorial, ele só vai pedindo o anterior, tá? Então, assim, é mais linear. Mas o Fibonacci, você vira e fala assim, deixa eu colocar aqui um númerozinho pequenininho. Pronto, você já vai ver o computador agarrando lá para poder fazer essa conta. Então, muito legal esse 3 aqui, ó. Quem tiver a oportunidade de fazer e ir aumentando os números, vai ver o tempo que o computador vai gastando, sabe? É bem legal. Tá? Então é isso aí, gente. A ideia dessa aula era só uma visão geral de recursividade. Como eu falei, não é algo que você precisa guardar. E falar assim, nossa, eu quero mexer com coisas recursivas aqui o tempo todo. Cara, você está começando. Entendeu? É o início da programação. Você não vai trombar com problemas recursivos o tempo todo. Agora, é importante saber? É importante saber. Claro, senão a gente não estava tendo essa aula aqui. Importante saber que existe. Importante saber que nem tudo dá para fazer de forma recursiva, igual esse Fibonacci aí.
É importante saber, porque os algoritmos de ordenação, que são muito úteis, a base dele é justamente recursividade. É interessante, porque à medida que você for programando, você vai trombar com outros problemas que são recursivos. Então é importante a gente saber. Mas não é algo que você precisa ficar assim, nossa, não entendi tudo de recursão, não consigo resolver todos os problemas de recursão. Calma, existe tempo para isso, tá bom? Então é isso aí, gente.